Mundos Regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinado pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição, que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem, mas infelizmente as que fracassam, e Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos, de encarnação em encarnação, se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Multifácil. Botaram até 2 pacifistas hoje aqui para me acalmar. Alguém está entendendo o que eu quero dizer, né? Mais calma que eles, impossível. Então, vamos falar um pouquinho das questões depois para entender também. Livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Do momento que você acorda, durante todo o teu dia, até o horário que você vai dormir, você está optando por uma coisa ou por outra. Você opta o que você vai comer pelo café da manhã, você opta o que vai almoçar, você opta se vai orar antes de dormir ou não, se vai tomar um banho quente, um banho frio, escolhas, sempre. Se vai para o trabalho por aquela rua, se vai de carro, se vai de ônibus, sempre, opções. Mas a gente não vai falar, embora isso está no nosso dia a dia, a gente vai falar mais assim, digamos a grosso modo, não especificar nessas minúcias do dia a dia. Então, voltando a falar da liberdade que a gente tem, vamos entender esse processo. Quando a gente fomos criados, melhor dizendo, por Papai do Céu, a gente era muito movido pelo instinto. E à medida que a gente foi se desenvolvendo como ser humano, ele nos deu um presente que foi o livre-arbítrio. Ele mais ou menos disse assim: agora você vai caminhar pelas próprias pernas, haverá um anjo para te guiar, não guiar, mas para te instruir, e pelo livre-arbítrio que é dado a vocês, a todos vocês, meus filhos, é mais ou menos essas palavras que ele usou, vocês vão poder optar se querem ou não, fazer o bem ou fazer o mal. Então, a todo momento, nós aqui, já nessa fase evolutiva que a gente está com o poder do livre-arbítrio em nossas mãos. Está dentro de nós esse poder. Cabe a nós fazermos o melhor uso disso. Existem 2 palavrinhas que são sempre citadas aqui, que é o orgulho e o egoísmo. Mas eu não tenho orgulho, eu não me sinto egoísta, eu não me sinto orgulhoso. A gente chega depois e vamos tentar fazer uma análise em cada um, né? Cada um se analisar. Então, diante do livre-arbítrio, a gente ora erra, ora acerta, experiencia essas 2 situações, se culpa, se arrepende e quer reparar. E nova chance nos é dada. Na mesma encarnação, muitas vezes, ou em outra, se foi uma coisa de grande, digamos assim, maldade, de grande força, né? Que não tem mais como reverter isso nessa vida, só em outra. Digamos, eu matei alguém, só numa outra, ou ainda nessa até posso recebê-lo como filho, alguma coisa assim para resgatar. Mas eu quero dizer que tudo isso vai ser preparado pela espiritualidade, porque nós temos o momento certo para tudo isso. Então, esse livre-arbítrio, ele nos dá o direito de agir, de pensar, de sentir, tomar as ações, no caso, que seria o agir, principalmente esse. Porque quando a gente ainda domina o pensamento,
e tenta dominar o sentimento, já é um grande avanço. Eis aquele ditado: reconhece o verdadeiro espírita por tentar domar suas más tendências. Quem aqui não sente às vezes, como eu coloquei, aquele orgulho no coração que cala? O coração fica calado. Eu não recuo da minha posição, eu estou certa, aquele é que está errado, aquele que tem que me pedir perdão, aquele que tem que me pedir desculpas. Orgulho que cala o coração, não deixa você ser mais um emocional, digamos, quente, você passa a ser um emocional frio. Ou então, a inveja que tortura, a inveja do carro do vizinho, a inveja do meu parente que tem aquele emprego, a inveja do corpo da minha prima, a inveja do canudo da faculdade que ela tem. Eu estou dando exemplos, mas cada um na sua vida pode se colocar. Ainda sentimos esse sentimento. O nosso combate é diário contra eles. É isso que a gente precisa fazer. E o ódio que sufoca, então? Trabalhar com aquela pessoa que me irrita. Na escola, aquele professor nojento, perdão da expressão, mas é assim que a gente pensa, né? Aquele ódio de tal ou tal situação daquele marido, daquela esposa, daquele, sei lá, parente. Então, o livre-arbítrio nos é dado e a gente deve fazer bom uso dele. Fazendo bom uso das nossas ações, dos nossos pensamentos, a gente adianta o nosso progresso. Se fizermos mau uso, a gente retarda, reencarna várias vezes quanto necessário para resgatar tudo que temos de pendência. Vale lembrar nessa situação que a gente não pode, uma vez que, já foi dito aqui até numa palestra minha, que está na consciência nossa, desde o momento que fomos criados, Papai do Céu colocou em nossa consciência as leis morais, o que é certo, o que é errado. Ele colocou, e nós sabemos tão bem o que é certo e o que é errado, que aquilo que é errado, a gente faz ocultado, escondido. Se eu vou tirar alguma coisa dela, ninguém pode ver. Eu sei que é errado. Se eu vou ter um outro parceiro, vamos dizer assim, na minha vida afetiva, eu não faço as claras. Eu vou esconder. Por quê? Porque está na nossa consciência. A gente só não quer enxergar por conta do orgulho, por conta dessas seduções que o mundo traz. E a gente não pode culpar, voltando a falar, já que está na nossa consciência, os nossos amiguinhos invisíveis, que são nossos irmãos inferiores. Até porque todos nós temos um anjo da guarda a nos inspirar do que é o bem. E já está em nós plantado a semente do bem. Mas o desequilíbrio, a sedução do mundo, eu quero é seguir por aquilo que eu quero mesmo. E aí é onde a gente erra. E ainda a gente tem a graça de dizer que é o meu obsessor que fez eu errar. É o espírito que me influencia. Não. Ele até tem força para isso. Mas eu deixo. Eu não luto. Eu não tenho a força de vontade de lutar. Na verdade, é aquilo mesmo que eu quero. E essa casa, eu quando sentada aí como vocês, o José Fernando dizia que casa que não tem cobrança, não tem mudança. E eu não entendia e achava grosso, né? Mas vim com o tempo entender que é verdadeiro. Casa espírita, ou seja, qualquer local que não tem cobrança, não vai haver mudança. Tem que aqui haver uma cobrança para vocês, ou eu que estava ali, se despertar e começar a se enxergar. E aí, acontece muito de você trocar até de religião, ficar procurando por aí, por ali, por lá, trocar de casa espírita, para ser melhor acolhido, abraçado, beijado, sabe? Como se isso fosse resolver. Quando, na verdade, o que a gente precisa é se olhar para dentro de si e ver nossos erros. Uma vez que eu quero passar por aqui, eu não preciso tirar isso aqui da minha frente? Eu não preciso resolver isso aqui que está me atrapalhando? Como é que eu vou melhorar minha vida
Como é que eu vou dizer que mudou tanto a minha vida assim, indo para uma outra casa espírita, indo para uma outra igreja, se eu, na verdade, não mudei? Não tem como, é lógica, parem para pensar. A mudança de atitude tem que ser nossa, de cada um aqui. E a minha, pessoalmente falando, que eu não vou entrar na minha vida particular, mas para quem já conhece um pouco, mudou a partir do momento que eu me encorajei a me separar de verdade do meu ex-marido. Ali eu comecei a saber o que é um outro lado da vida que eu desconhecia. Porque até então eu estava naquela rotina, mas eu tive que ter essa coragem. Não vou entrar fundo, mas na época eu devia 120 mil reais. É dinheiro. Uma irmã que está até aqui presente assumiu a parte da dívida 60 mil. E os outros 30 mil cada um dividiu entre si. E fazem 3 anos e eu venci tudo isso. Eu venci. Não quero aqui me exaltar. É simplesmente dar o exemplo que eu tive que tomar essa posição na minha vida. Eu tive que mudar. Ou eu estaria na mesma situação e devendo muito mais. E hoje eu posso dizer que eu estou muito diferente. Eu mudei e não foi indo para outra casa nem nada. Foi olhando para dentro de mim e vendo que o meu casamento era conveniente, mas eu não estava feliz. Eu tinha as dívidas e eu não tinha coragem. E aí? Então, esse é o meu exemplo. E a vida de vocês? O que está sufocando? O que está incomodando? Resolva. O que está tirando o sono? Peçam por força nas orações. Peçam por coragem. Peçam por intuição do anjo da guarda. O melhor momento para resolver isso vai chegar, mas queiram de verdade. Porque não pode estar só no lábio, tem que estar no coração. Eu nunca me esqueço do dia que eu cheguei para minha família e disse: eu não aguento mais, eu vou me separar. Nem eu acreditava que eu estava falando aquilo. Aliás, eu nem acreditava em mim mesma. Porque a gente não se acredita. Só que aí eu venho falar que quando você dá o primeiro passo de pedir um perdão, de abraçar aquele seu inimigo, ou de se separar, dar um outro rumo na sua vida, porque a gente nasceu para ser feliz e não infeliz. A partir do momento que você é escravo, de repente, num relacionamento, fica na sombra, vive na sombra do outro, isso também não é vida, isso não é amor. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? A partir do momento que eu tomei essa atitude, eu tive muitas, assim, vontade de voltar atrás ou de desistência. Muita, por medo. Medo e medo. Mas eu fui à luta. Eu não perdi em nenhum momento, assim, ó, o meu vínculo com o meu anjo da guarda me dá força. Coragem eu já tive, já fiz, agora me dá força. Porque eu já tinha tido a coragem de fazer. Então só precisava da força para continuar. E não foi fácil. Quem conviveu comigo sabe. Não foi fácil. E hoje, eu posso dizer que o meu ex-marido não sabe disso. Mas eu sou a melhor amiga que ele pode ter na vida. Porque, assim, com tudo que eu aprendi aqui, eu aprendi a amá-lo como ele é. Eu amo mais ele hoje que quando casada. Só que não como homem, como humano. E assim, tenho meus percalços ainda com ele, não digo que não, porque a nossa visão de vida é bem diferente, temos uma filha em comum, mas tento lidar com isso da melhor maneira possível. Então, voltando a falar, não vamos culpar os nossos obsessores pela nossa atitude errada, que a carne é fraca, que foi a tentação, que foi, na verdade, aquilo que a gente é, e não está lutando para ser diferente. Eu digo por mim antes de estar falando para qualquer um aqui. Eu acho que eu já venci algumas coisas estando nessa casa, mas é porque realmente eu quis. Eu não sei se a espiritualidade confirma isso, mas eu acredito que sim. E aí eu ouço, voltando a falar daquela situação, gente, vamos usar o discernimento e a lógica. Ninguém muda nada, senão você mesmo. O Roberto Carrilho falou aqui que ele queria ser o prefeito porque ele queria mudar a cidade, depois ele pensou em mudar a casa espírita e depois ele resolveu mudar ele mesmo. É bem verdade. Bem verdadeiro o que ele disse. Porque a gente tem que se mudar, não olhar o outro e ver as nossas imperfeições. E aí depois eu continuo um pouquinho esse assunto, mudando agora, que eu quero falar do livre-arbítrio, que é a liberdade de ação e pensamento e sentimentos que a gente tem,
Mas também existe a libertinagem, que é o excesso dessa liberdade, o mau uso dessa liberdade. E aí, com as ilusões e as seduções que estão aí dessa porta para fora, você se impressiona com a alegria daqueles festeiros, vamos dizer assim. Eu não estou criticando a nossa festa, mas a gente sabe que há muita libertinagem lá. E aí, os 16 dias de folia, 17, não sei, né, viram aquela libertinagem total. E eu digo para vocês agora, eu não vou trazer aqui para expor, mas quem tiver interesse, baixem, que isso não é de hoje, essa libertinagem, baixem pela internet, Carta da Patrícia. Patrícia é uma moça que veio para Oktober de Florianópolis, e aqui ela simplesmente contraiu o vírus da AIDS e o uso assim, compulsivo pelas drogas, que ela não conteve. E antes de desencarnar, ela escreveu essa carta. Carta da Patrícia. Podem, se tiver interesse, baixar. Aí vocês vão ver que ilusão esse tipo de alegria. Que ilusão. E falando em livre-arbítrio, a gente não pode fugir de uma lei que é casadinha com ela. Casada em comunhão universal de bens. Que é a lei de causa e efeito. Tudo o que você fizer, você é responsável e você vai ter uma responsabilidade por isso. Por conta disso, um efeito voltará contra você. Se você plantou coisas boas, se a semeadura foi boa, você colherá bons frutos. Vai retornar muita coisa boa para você. Mas, se foi maus frutos, não foi coisa boa, cedo ou tarde, a lei é uma lei natural, assim como a chuva cai, tem a lei da gravidade que atrai tudo isso para o chão, é uma lei natural, não podemos fugir. Pensem bem nisso. Tudo que eu faço, eu recebo de volta, seja de bom ou de ruim. Quando a gente toma uma atitude equivocada, errada, eu vou dar um outro exemplo semelhante ao do Roberto também, que ele desenhou aqui em 30 e não sei quantos minutos, e para apagar foi 10 segundos. Se eu encher essa sala agora de fumaça de gelo seco, em 2 minutos eu deixo ela branquinha que ninguém enxerga ninguém. Mas para limpar isso, não vai ser em 2 minutos, os mesmos 2 minutos que eu levei para encher. Então, o que eu quero dizer com isso? Você faz uma coisa impensada, às vezes, impensada não, mas assim, naquele ímpeto, e aí às vezes leva uma vida, 1, 2, 3 encarnações para resolver, para extirpar isso. Às vezes, se você, por exemplo, consome drogas e desencarna com isso, consumiu por 10 anos e desencarnou, já foi direto para o crack, vamos dizer assim, que hoje talvez seja a droga mais potente que tem por aí, ou até outras, mas assim, a mais consumida por ser barata. 10 anos você consumiu, você vai levar talvez muito mais tempo para... Talvez não, você vai levar muito mais tempo para tirar isso de você em outra encarnação. O livre-arbítrio também, eu descobri não, a gente já tem esse conhecimento, mas aí pega mais pesado. Quando a gente trabalha numa equipe, às vezes é responsável por ela, né? Não sozinha, mas com outros sócios. Gente, o livre-arbítrio, ele está até lá, está aqui nessa casa espírita com o presidente, está com o prefeito da cidade que foi eleito, ele está comigo lá na empresa onde eu trabalho, em qualquer lugar. Por quê? Porque, eu vou até ler, eu como, digamos, proprietária e responsável lá, eu tenho meus subordinados. Então, eu determino, eu critico, eu inibo, eu sustento, eu reforço, eu permito, eu propicio, eu direciono, eu induzo, eu limito, eu estimulo pensamentos e atitudes o tempo inteiro. Então, olha que caiu a minha ficha da responsabilidade. Porque eu influencio pessoas e nesse momento aqui eu estou influenciando vocês. É muita responsabilidade. Parou, falou, pensou, tipo assim, abriu a boca e falou, olha a responsabilidade. Por uma coisinha que você diz, você pode mudar uma outra coisa. Digamos assim, vou dar um exemplo agora na campanha que teve. Não é política, não vou discutir política, mas só para parar para pensar. Quantos votos foram mudados ou foram por alguma coisa que alguém falou? De determinado candidato ou de outro, de outro, de outro. Olha a responsabilidade.
que a gente tem daquilo que fala. Então, o livre-arbítrio ele é coletivo. E como os meus subordinados precisam, entre aspas, me obedecer ou seguir aquilo que eu determino, eu influencio eles a fazerem, de repente, coisas que não convêm. Porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. O livre-arbítrio é isso. Nós podemos tudo fazer, tudo pensar, mas nem tudo nos convém. Então, me chamou a atenção da responsabilidade de quem trabalha em grupo, quem lidera, quem seja instituição espírita, seja escola, seja o que for, uma empresa, da nossa responsabilidade. Continuando, sobre o livre-arbítrio ainda, o esquecimento do passado. Imaginem que eu saiba que a minha filha me matou esquartejada e agora eu tenho que recebê-la como filha. Se eu não tivesse o esquecimento do passado, eu não faria bom uso do meu livre-arbítrio de mantê-la como minha filha. Não faria isso. O sentimento, a repulsa ali já seria muito mais forte. Então, o esquecimento do passado, que às vezes a gente quer saber o que foi, né? Não é bom não. Porque a gente tem duas situações que Papai do Céu fez a gente esquecer o passado. A primeira é que a gente poderia se humilhar. Por exemplo, eu soube que eu sou o Hitler de outra encarnação, e aí? Eu me humilho, né? Digamos, pela culpa e pelo tudo que eu fiz, e pelo tudo que eu sei, pelo tudo que falam dele, imagina. Eu vou ficar estaca zero, digamos assim, de autoestima, né? Vou estar em baixa autoestima. Ou então, eu fui a princesa Isabel, que fiz a lei áurea, aboli os escravos, né? Aí eu vou exaltar o meu orgulho. Então, vejam bem, como é importante o esquecimento passado. Vamos olhar apenas para nossas imperfeições de hoje e não querer saber do passado. Ele pode não trazer boas lembranças. Isso traria perturbação na família, no trabalho, na casa espírita, onde for, porque nós somos inimigos de outra vida em família, nós somos inimigos de outra vida, provavelmente aqui na casa espírita, não necessariamente todos, mas eu com ela, de repente eu com ele. E a gente veio aqui para se amar, para aprender a se amar, se respeitar, a se gostar, independente das nossas indiferenças, das nossas diferenças. Como eu voltei a falar, as seduções do mundo, né? Existe uma palavrinha que se chama o dever. E o dever é aquela bravura da alma, isso não é palavra minha, é do Evangelho, em lutar diante das angústias. Imaginem uma menina de 15 anos, baladeira, querendo viver a vida e engravida. A consciência advertindo, você está grávida, precisa assumir esse filho. Mas a sedução do mundo lá fora é o que eu quero viver. Então, o dever ele é importantíssimo, está dentro da gente as leis morais. E a gente deve tomar atenção quanto a esse dever. Será que estamos cumprindo com o dever de pai, o dever de mãe, o dever de empresário, bom empresário no sentido assim de bom patrão, o dever de bom profissional, seja lá onde estiver, o dever de bom espírita, por que não? De trabalhador espírita. O dever eu diria assim que é o mais difícil de cumprir. Porque você tem as suas más tendências, você tem as suas imperfeições. Aquilo te puxa, a vontade tem que ser duplicada de você assumir aquilo que você sabe, que a tua consciência, teu anjo da guarda te intui que é correto. Acho que eu me fiz entender, né? Continuando no dever, as más tendências, né? Em seguida. Quantas más tendências? Seja para sexolatria, que é o uso equivocado do sexo, porque sexo é bom. E a gente às vezes nem tem consciência de que está fazendo mau uso dele. Há uma tendência, sei lá, pelas drogas, pela fofoca, pelo roubo, qualquer coisa. O que a gente tem dentro da gente para ser enfrentado? Para a gente vencer o que
temos de uma tendência, o primeiro passo é se conhecer. Enxergar isso dentro de nós e reconhecer do fundo da alma. Realmente eu tenho isso, eu fiz isso, eu faço isso. Depois disso, se arrepender, se culpar, melhor, se culpar primeiramente, se arrepender depois e lutar. E lutar vai exigir resignação. Lutar vai exigir você se abster. Se eu tenho problema com sexolatria, por que eu vou para as casinhas de massagem? Ou para os showzinhos eróticos dos homens? Se eu tenho problema com isso, por que eu vou lá se eu sei que eu ainda não me policio, não me domino? Então é se conhecer, perceber que lá há um mal, entender esse mal, porque não basta só resistir, entender o que ele te ocasiona, começar a colocar na tua vida o que ele está te trazendo de ruim, balançar tudo isso, porque daí você ganha força de continuar no caminho do bem, no caminho correto, e você se abstém daquilo. Vai sofrer? Vai. Vai ter que lutar muito? Vai. Mas é o caminho. Para qualquer coisa. Eu falei da sexolatria, mas pode ser qualquer coisa. E outro caso também. Achamos que estamos sozinhos nessa luta? Não. Tem toda uma espiritualidade, familiares, amigos, queridos de outra encarnação, dessa que já se foram lhe auxiliando e torcendo. Mas é você que tem que dar o primeiro passo. Primeiro passo tem que ser seu, a vontade tem que ser sua, mais de ninguém. Para qualquer coisa que você queira se melhorar. Também no livre-arbítrio a gente vai ter a benevolência. Fazer o bem ou não é uma escolha sua. Mas o bem ele tem que ser feito por uma simpatia de coração, sabe? Aquela que você não tem nenhum interesse naquilo. Você faz realmente porque você vê que precisa ser feito, você vai sentir de ver aquilo, feliz de ver aquilo feito e não precisa essa mão saber que essa fez. E aí, o bem desinteressado, ele pega na nossa imagem, né? Porque a gente quer se mostrar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes a pessoa até diz que fez ou não, né? Ou deixou até de fazer, e quando diz que fez, ela não está com orgulho nenhum, tá? Tem esse porém também. Porque nem tudo que aparenta pode ser um orgulho daquela pessoa. Papai do céu, mais do que nós, vai saber definir isso. Então, assim, a imagem, a luta pela imagem do bonzinho, né? Quando a gente ainda não é. E a riqueza e a pobreza e o livre-arbítrio com isso? Todos nós aqui, 100 pessoas aqui dentro, 150, temos certamente graus diferentes de riqueza, vamos dizer assim. Uns com mais, outros com menos. Cada qual com aquela, às vezes poderia estar até melhor, mas por falta de algum esforço, por alguma outra situação, a coisa não está indo. Que era até para ser. Mas a coisa está, digamos assim, fechada, né? Paralisou ali. Mas assim, ó, todos nós temos que fazer bom uso, tanto da pobreza quanto da riqueza. Porque a pobreza, no meu entendimento, o bom uso seria a honestidade. Mesmo me faltando pão em casa, mesmo me faltando o leite para o meu filho, eu vou ser honesto e vou conseguir isso de alguma forma digna. E para mim, no meu entendimento, quanto à riqueza, o bom uso dela é o uso com humildade. Que é muito difícil também. Porque a humildade não é eu estar vestida de farrapos aqui, é outra coisa. Humildade é ver o meu irmão, independente dele não ter talvez 1% do que eu tenho, ou 0,5%, ou nem 0,5%, mas eu ver como um filho de Deus, um irmão meu. Também temos o livre-arbítrio com cuidado do corpo. Por que eu coloco isso? Porque há muito tempo, primeiramente eu vou falar, assim, da questão do que a gente faz uso, né? De bebida alcoólica, de drogas, eu não faço no caso, mas assim, muitos, né? Excessos. Depois eu vou comentar um caso ali, aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Alimentação errada, né? A gente, tanta orientação e a gente ainda não aprendeu. Mas assim, com relação ao corpo, além de tudo isso, essa imagem equivocada da beleza. Gente, hoje em dia, você liga a TV, é só mulherão. A-O-Tio. É melão, melancia, é não sei o quê.
né? Está equivocado esse conceito, gente. Está equivocado esse conceito de beleza. De que beleza é aquilo ali, de que aquilo, elas que são felizes, porque elas têm o que eu não tenho. Não é isso, né? Tanto dos homens como das mulheres, a gente tem que gostar, amar o outro pela essência do espírito que tem lá. Não por aquilo lá, aquele corpo físico, que aquilo não tem sentido. Então a gente está formando um novo conceito de beleza. Certa vez, será que eu vou lembrar o nome daquele quadro famoso aí da Mona Lisa, né? Gente, ela era bela para a época. Hoje a gente olha o quadro dela, se foi realmente retratado real, a gente não vê beleza, mas para a época era uma bela mulher. Então, hoje, o que a gente vê de beleza? Tem que ser a mulher melão e melancia. Para se pensar. E está errado. E muitos homens, eu vou falar isso porque eu estou vivenciando isso lá no meu trabalho. O marido de uma das funcionárias que acredita nisso. Que acredita que mulher tem que ser, e olha que ele tem uma mulher melancia. Ele tem, mas não está reconhecendo. Equivocado, gente, equivocado com o que vê na TV, nos filminhos. Equivocado. E aí acaba o relacionamento, tem filho no negócio, e aí? No negócio não, no casamento, né? Parece que é um negócio. Mas ali, na parada, no jogo, vamos dizer assim, para falar uma gíria mais comum, e tem filho. E todo aquele conceito errado, né? Sobre sexo, sobre mulher, beleza, sobre tudo isso. Vamos parar para pensar. Também eu quero falar do livre-arbítrio na mediunidade. Todos nós aqui somos médiums em graus diferentes. Como é que eu sou médium se eu não sinto nada? Sim, você tem a percepção, a inspiração do seu anjo da guarda. Então você já é um médium. Mas existem os médiums ostensivos, como o caso de José Fernando, que psicografa e outras coisas mais. A responsabilidade do bom uso disso, o livre-arbítrio dos médiums. Não é porque é médium, é santo. Não é porque é médium, é puro, não. Mas você tem que perceber se esse médium, ele faz bom uso da sua inteligência, do seu discernimento, do dom da mediunidade, dom não, da faculdade da mediunidade que recebeu, ostensiva. Mas como é que a gente vai definir se um médium usa com discernimento e inteligência a mediunidade dele, com a mesma inteligência e o mesmo discernimento? Com a mesma que ele tem que fazer bom uso, vocês podem fazer bom uso disso para analisar. Porque está se vendo coisas que não são verdadeiras, por parte de pessoas que se dizem médiums, digamos assim. E a gente tem que fazer uso desse discernimento, dessa nossa inteligência que nos foi dada. Qual é o momento que um ser pode perder seu livre-arbítrio? Numa situação que se chama subjugação. Subjugação é um modo de obsessão em que o espírito do obsediado, no caso, o inimigo de outra vida, muitas vezes, ele toma tal poder, digamos assim, do corpo daquele ser, que ele subjuga. Então ele ajoelha, ele cai, ele tira a roupa, ele faz o que quiser por conta da subjugação. Não é tão mais ele que domina o livre-arbítrio, eu quero ou não quero fazer isso, ele meio que é impulsionado. Acho que eu tentei esclarecer um pouquinho, né? Estou equivocada, não? Então, assim, nesse momento, o livre-arbítrio da pessoa já não é mais ele que tem o domínio, né? A gente vê muito isso nos sanatórios, né? Mas se Papai do Céu está permitindo isso, algum porquê tem. E aí a gente deve respeitar e amar. É uma prova, melhor, uma expiação nesse caso, para esse subjugado. E a fé? Livre-arbítrio na fé. Quantos não estão aqui ou nem sequer fazem mais de 10 anos que não vão numa igreja, em qualquer outro lugar, não fazem uma oração? Cadê a fé? Hoje vocês tomaram, por livre-arbítrio de vocês, o desejo de virem aqui, buscando essa fé.
Mas quantos aqui não estão? E a fé, ela não se impõe, porque se eu chegar aqui, vocês vão ter fé, porque eu estou dizendo. Adiantou? Não. Fé não se impõe, fé se conquista. A fé, você não precisa nem acreditar, para acreditar na doutrina espírita, você não precisa nem ver fenômenos, como no caso agora a casa está oferecendo a psicografia. Basta olhar, ter lógica e razão do que a doutrina prega e você começar a analisar. Porque não precisa ver fenômeno. O José Fernando até colocou, eu vou agora lembrar e falar, que se fenômeno convencesse, médico não fumaria. Foi palavras dele aqui num curso. Porque o cara abre o cadáver, vê o pulmão preto daquele jeito e ainda fuma. Não é um fenômeno o resultado daquele fumante que fumou e está com o pulmão naquele estado? Ele não está vendo o resultado daquilo? Então, se você se impressionasse, ou se você fosse ter fé por conta de um fenômeno, seria simples, mas não é o caso. A fé, ela é conquistada, tá, gente? E assim, você tem que ir atrás dela com sinceridade. E assim, se aquele que foge da fé, foge de Papai do Céu, foge das leis morais, as provas começam a se multiplicar, a vida fica sufocada, entendeu? Para forçar, criatura, vem para Jesus. E quantos de nós, né? Quantos de nós, e eu inclusive, que vim aqui 2 vezes, não via nada de mudança na minha vida, porque eu não tinha mudado. Aí eu ia embora, ficava 2 meses sem vir, aí sufocava de novo o negócio, aí voltava, e quantas vezes até eu resolver ficar. E por que a gente foge da fé? E por que a gente vai fugir de uma casa espírita como essa? Por quê? Por medo de mudar hábitos? Porque eu vou ter que mudar. Porque a verdadeira fé, para conquistar a verdadeira fé, você vai ter que entrar dentro da sua consciência, ver o que está te atormentando e começar a desenvolver essa fé de querer superar aquilo ali, e para isso você vai ter que mudar hábitos. E o medo, né? O orgulho. Porque quando eu entro numa determinada religião, casa espírita, o que for, aqui a gente está aqui, eu preciso de uma força, digamos assim, uma espécie de resignação para entender, aceitar que tem uma força superior da qual eu preciso me inclinar diante dela, que é Deus. Eu não sou mais a toda-poderosa. Então, fica muito difícil você se afirmar na fé por esse medo. Porque eu vou ter que me resignar diante daquilo que Papai do Céu está me mandando. Daquilo que eu tenho que passar nessa encarnação. Certas coisas eu atenuo, eu melhoro e eu nem passo. Mas eu preciso ter essa melhora, essa mudança de hábito. Então isso que nos faz ficar distante da fé. É essa revolta, essa rebeldia. Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa minha vida é uma droga? É assim que a gente pensa? E é assim que eu pensava. E quando quero voltar a pensar, eu aborto o pensamento. Ei, o que você já tanto recebeu? Já começa a me... Sabe? Então, como mensagem final, eu vou primeiro fazer uma pergunta e depois vou ler essa condição aqui. O que vocês estão fazendo do livre-arbítrio? Essa é a minha pergunta. Que tipo de semente estão plantando? É a minha outra pergunta. E para finalizar, isso vocês vão pensar e meditar, e também não estou impondo, porque nada se impõe ao livre-arbítrio de vocês quererem pensar sobre isso. Mas aqui diz o seguinte, ó, eu vou ler porque talvez não vá dar para ver, né? Isso é um trechinho de um livro, e é mais ou menos assim o questionamento, tá? Qual o caminho a seguir na questão do livre-arbítrio? Para onde eu vou? Para que lado que eu vou? O que eu decido? Aí, as melhores opções estão aí, porque a gente deve pensar o seguinte: pensemos se não estamos trocando o divino pelo humano. Melhor escolha vai ser sempre o divino. O transcendente pelo rotineiro. Melhor escolha, transcendente. O que redime pelo que cristaliza, endurece. O que redime. O que é espiritual ou material? O espiritual.
Os prazeres do céu ou as alegrias da terra? Os prazeres do céu. Espero ter ajudado. Boa noite. Obrigada.